Falar de orçamento, mas eu quero lembrar a vocês que ainda nessa edição, daqui a pouquinho, vamos ter o Lorival Santana conosco, uma informação exclusiva da CNN de que Israel teria proposto uma trégua de 2 meses ao Hamas. Então, daqui a pouco, depois que a gente terminar esse bloco de economia, a gente volta a falar sobre a guerra em Israel. Vamos falar dele, então. Parte do Congresso está prometendo já uma forte mobilização depois do presidente Lula vetar quase 6 bilhões de reais em emendas parlamentares no orçamento de 2024. Vamos até Brasília com a nossa repórter Luciana Amaral. Luciana, você tem os detalhes dessa movimentação. Boa noite. Boa noite, Thaís. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Uma ótima semana a todo mundo. Exatamente, já está tendo uma reação por parte do Congresso Nacional. Lembrando que esse veto ele foi anunciado, mas o texto em si ainda vai ser divulgado amanhã no Diário Oficial da União. Só para explicar, então, o Congresso Nacional, no texto do orçamento, como foi aprovado pelos parlamentares, o texto reservava cerca de 53 bilhões de reais para as emendas parlamentares de modo geral, um valor recorde, inclusive. E aí, desses 53 bilhões de reais, 16,7 bi eram para as emendas de comissões do Congresso Nacional. Mas, segundo o líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, o presidente Lula vetou hoje 5,6 bilhões de reais dessas emendas, das emendas de comissões. Sobrariam, então, cerca de 11 bilhões de reais para as emendas desse tipo. A justificativa é que a inflação no período foi menor do que o esperado, portanto, que a previsão da receita, da arrecadação do governo federal também caiu. Ao longo do ano, o governo deve tentar recompor esse dinheiro para os parlamentares, mas é claro, os parlamentares já estão falando numa eventual derrubada desse veto. Randolph diz que o governo, claro, vai trabalhar para que isso não aconteça. As comissões que vão ser afetadas ainda estão sendo analisadas, portanto, ainda não foram divulgadas. Agora, sob reserva, aqui no Palácio do Planalto, tem gente que fala que tinha lideranças parlamentares que já tinham sido avisadas desse corte, porque o valor estava acima do previsto, do combinado com o Executivo. Lembrando, então, o texto oficial ainda não foi divulgado, mas o Randolph também me disse que a meta de déficit zero está mantida. Só para falar, então, também que o orçamento, ele prevê receitas de despesas em 5,5 trilhões de reais, foram também aprovados 4,9 bilhões de reais para o Fundo de Financiamento das Campanhas Eleitorais por conta das eleições municipais desse ano. Segundo Randolph Rodrigues, esse valor, então, para o fundão está mantido. Volto com você, Thaís. Obrigada, Luciana. Boa noite para você. Vamos vir para a nossa roda de análise. Armando Castelar, nosso convidado de hoje. Nós estamos falando aqui de uma decisão que quase que obrigatória, né, da equipe econômica, em função da revisão da inflação menor. Esse acerto do orçamento precisava ter feito, mas de uma escolha política pelas emendas parlamentares, né? A despeito da questão política, o orçamento de 2024 ainda tem algumas distorções, por exemplo, no caso da desoneração da folha de pagamento, se ela for mantida, não tem previsão para os quase 20 bilhões de reais que ela pode tirar de receita. Como é que você está vendo esse processo orçamentário de 2024? Eu acho que tem duas ou três questões diferentes, né? Quer dizer, o corte em si é justificado pela inflação mais baixa. Acho que o verdadeiro debate é o que cortar, né? Obviamente, aí tem uma disputa clara entre o Executivo e o Congresso, não é de agora, não é novidade, né? O Executivo quer cortar o dinheiro que o Congresso vai comandar, que o Congresso escolheu os projetos. Obviamente, o que o Congresso gostaria é que o Executivo cortasse os seus próprios gastos, mas com a eleição em novembro deste ano, ou em outubro, né, deste ano, a fome de poder gastar é muito grande dos dois lados, né? Há uma ordenação constitucional que diz que veta e depois o veto pode ou não ser derrubado no Congresso. Então, é uma questão de natureza política, mas, de novo, diz respeito ao que cortar, né? Ambos os lados têm seus argumentos, ambos os lados têm sua seleção de projetos. Há uma outra questão se o orçamento está bem feito e se você, na verdade, seja por uma ideia de que talvez as despesas com a Previdência Social estejam subestimadas, né? Alguns economistas mais especializados na questão fiscal têm apontado isso, existe subestimativa
de despesas, sejam receitas que estão contadas e que não entrariam com a questão da remuneração, você vai ter que fazer revisões, e, de novo, dependendo também de como é que a economia vai, como é que... Por exemplo, ano passado caiu muito a receita com recursos naturais, com petróleo, com concessão, isso caiu muito mais que receitas tributárias. Dependendo para onde vai o preço do petróleo, para quanto de minério que você produz, você pode compensar isso com outras receitas. Essa vai ser a briga do ano, ver se precisar cortar, da onde vai cortar, como é que você vai realocar. Isso eu acho que vai ser uma constante, mas sem sombra de dúvida, eu acho que a visão geral é de que o déficit zero que está contido lá vai ser muito difícil, que possivelmente algumas das receitas que estão contadas lá, não apenas a questão da desoneração da folha, mas receitas via CARF e outras receitas colocadas lá, talvez não cheguem no valor que está lá, e você vai ter que rever e cortar dispêndios, o que vai ser uma enorme briga, né? De novo, vai cortar qual dispêndio, né? Isso aí não vai ser uma briga pequena, seja dentro do próprio executivo, seja entre executivo e Congresso. E tem a questão da meta do déficit zero, né? Que é esse troféu que a Haddad quer carregar. Daniel, além de nós aqui no WW e da turma do mercado financeiro, tem um sujeito que resolveu ir para o cangote do governo na discussão do orçamento. Eu estou falando do Tribunal de Contas da União. Como é que você está vendo esse debate aí sobre os limites e as distorções que o orçamento de 2024 apresenta? Bom, o Tribunal de Contas da União ainda tem que se pronunciar, uma provável consulta do governo sobre questões, despesas com saúde, educação, interpretação sobre um possível contingenciamento menor em março, que vai ter que ser feito. O contingenciamento em março é líquido e certo, a questão é o tamanho. E dependendo da interpretação que for feita da regra orçamentária, ele pode ser um pouquinho mais alto ou menos alto. O governo não vai ter vida fácil no TCU. O TCU tem um primeiro diagnóstico pouco favorável às teses do governo. E tudo que está se desenhando é bastante difícil. O professor Armando estava mencionando ali algumas falhas em projeções, ou projeções otimistas por parte do governo. Dá para citar várias. O governo está contando com cerca de 90 bilhões de reais em vitórias no CARF, ou transações com receita, PGFN contribuintes. Aí você consulta no mercado, o pessoal do mercado espreme, não consegue achar mais do que 20, 30 bilhões de reais. Ou seja, tem um buraco de 60 aí. O governo espera 40, 44 bilhões de reais em concessões e privatizações. E quando você vai ver, mas de onde vem esse dinheiro? É basicamente uma renegociação de concessões já feitas de ferrovias, que soam muito difíceis. Você precisaria de uma aceitação por parte das concessionárias, notadamente a Vale, a maior delas, e não parece muito crível que a Vale, uma empresa cotada em bolsa, que precisa responder para os seus acionistas, toparia uma fatura tão maior assim, uma diferença de 40 bilhões de reais para salvar as contas do governo. Isso, no mínimo, geraria uma judicialização, então é pouco provável. Sobre esse corte de hoje das emendas parlamentares, é preciso ver que são 53 bilhões de reais em 2024 de emendas parlamentares. Era uma despesa que era 10, 20% disso, só 5, 10 bilhões de reais, 10 anos atrás. Isso cresceu de uma forma absurda e tem dificultado muito a elaboração de políticas públicas, porque onde se aloca uma emenda parlamentar, pode ter muita razoabilidade para aquele congressista que está apontando, mas não se vê o todo da política pública quando você está definindo por que aquela localidade ali no interior do Tocantins, digamos, e não 200 quilômetros mais para cá. Na verdade, é isso que incomoda tanto qualquer pessoa que se debruça sobre como fazer o orçamento, que ele tem sido cada vez mais dominado por emendas parlamentares. A gente tem tratado bastante aqui dessa pulverização da alocação do recurso, né? Reforçando um histórico do Brasil de má alocação, né? De alocação ineficiente. Yuri, de novo, vou abusar de você do lado da política. É um novo normal esse apetite pelas emendas e a derrubada de vetos? De certa forma E aí, quando você fala em derrubada de vetos, porque tem aquela discussão da LDO ainda a ser feita pelo Congresso Nacional, do veto do calendário de liberação das emendas, que tem muito a ver com o que a gente está discutindo aqui, pelo seguinte ponto.
tenho muito claro para mim que cada eleição tem uma ideia-força quando a gente trata de eleições municipais, ou pelo menos as últimas duas tiveram uma ideia-força muito clara assim, para mim. 2020, eleição da pandemia, e que deu um privilégio ou um favoritismo para os prefeitos que estavam sendo muito necessários no enfrentamento do coronavírus nas suas localidades, isso não só nas grandes capitais, que a gente acompanha mais de perto, mas mesmo em cidades de porte médio, etc. E se for pegar 2016, teve um fator político fundamental, ano de impeachment, debacle do PT, e isso se refletiu no desempenho eleitoral do partido e privilégio ou favorecimento de novas forças políticas. Foi a eleição de João Dória aqui em São Paulo, alguns outros nomes novatos na política ali, estreando em disputas eleitorais, etc. E esta eleição de 2024 vai ser a eleição do orçamento pelas emendas parlamentares. Justamente por esse ponto que o Daniel Rittner estava colocando. Do quanto, do ponto de vista individual de cada congressista, faz sentido alocar os recursos daquela emenda para os seus redutos e, com isso, fortalecer o seu campo político no seu reduto eleitoral, o que vai lhe garantir um favoritismo para 2026 e assim sucessivamente. E, de fato, isso, quando se olha para o macro, o próprio governo federal, e aí estou tomando até um pouco de um argumento que foi colocado hoje pelo Bruno Caraza, no Valor Econômico, com base no livro do Rodrigo Oliveira de Faria, que é um baita livro já sobre o que aconteceu nesse processo das emendas parlamentares, do quanto o governo federal também tem um poder, reduzido o seu poder, não só na relação do Executivo com o Legislativo, mas no seu próprio poder de influência nas eleições municipais. Não por acaso que Lula mantém o fundo eleitoral com o mesmo valor, porque, afinal de contas, o PT é o segundo partido mais rico, só fica atrás do PL de Jair Bolsonaro. Sim. E essa lógica reforça ainda mais um outro aspecto, que é a polarização que a gente tem visto desde 2022. Claro. Professor Armando, para a gente fechar esse bloco, te peço para ser um pouquinho objetivo, a gente tem 2 minutinhos, mas eu queria ver se dá para juntar o debate que a gente fez agora há pouco sobre a política industrial, que tem uma condução forte da mão do governo, e essa construção de um orçamento público que é pulverizado, que é dispersado, que tem uma influência política e que tem essa configuração nova do poder parlamentar. Então, como eu disse, eu acho que o debate é mais político, acho que o Yuri colocou muito bem, né? Tem a ver com eleições, tem a ver com popularidade, mas eu acho que o comentário do Daniel é muito feliz nesse sentido. Ele falou, puxa, mas ninguém avalia se essa emenda não está melhor se for um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. É a mesma coisa que a gente conversou sobre os 300 bilhões da política industrial, né? Quer dizer, se para 5,6 bilhões você está preocupado em fazer avaliação, com mais razão ainda você deveria fazer 300 bilhões, né? A verdade é que toda essa política pública, todo esse subsídio, seja por emenda do parlamentar, seja por projeto do governo, seja por política do governo, deveria ser acompanhado de uma avaliação. Acho que, Thaís, você mencionou como isso no Ministério do Planejamento é feito em relação à política social. Deveria ser feita a avaliação. Eu acho que a gente está carente no Brasil disso, a gente continua gastando dinheiro sem ter metas claras, sem ter vinculação clara entre o dinheiro que é gasto e a meta, entre ter uma avaliação de por que faz sentido ou não faz sentido. A conversa, num certo sentido, é a mesma conversa. Armando Castelar, professor, PhD em Economia pela Universidade de Califórnia e professor da Fundação Getúlio Vargas. Meu caro, foi um prazer ter você aqui hoje nesse dia na nossa roda de análise. Uma boa noite para você, uma boa semana.